agora há pouco a gente trazia informações ao vivo. Traficantes no Morro do Chapadão tentaram invadir o complexo da Pedreira, em Costa Barro. Tiro para tudo quanto é lado, Costa Barros. Tiros para tudo quanto é lado, inclusive a circulação dos trens, do metrô, ônibus foram incendiados. Ouvintes da Band News FM relataram, inclusive, que caminhões foram utilizados para bloquear o trânsito ali numa avenida importante, na Avenida Pastor Martin Luther King. Olha só, que tanto brigou pela paz. Enfim, tá aí. Mais uma operação hoje, inclusive, do BOP, mas mais uma briga por lá. Mas eu queria ainda falar sobre a segurança, porque ontem o governo lançou uma campanha para pedir a aprovação do pacote anticrime no Congresso Nacional, com esse mesmo governo que tem enfrentado uma série de derrotas por lá, né? Há uma relação que não é das melhores, falta a famosa participação maior interna do pessoal, de agentes do próprio governo, enfim. Alguns pontos considerados importantes pelo próprio governo já foram retirados pelos deputados, mas o governo promete cacifar agora, tentar apoio para esse pacote do ministro Moro, que já foi levado ao Congresso lá atrás, mas ficou em segundo plano por causa da aprovação da reforma da Previdência. Agora tudo indica que semana que vem, talvez na outra, sei lá, o Senado aprove definitivamente a reforma da Previdência em segundo turno, e aí os esforços aparentemente vão ser para aprovação desse pacote do Moro. Não vai ser fácil, o Moro não goza de uma boa imagem junto aos parlamentares, e não é de hoje, né? Desde a época que era juiz. Mas ontem teve uma notícia importante que foi divulgada na área da segurança pública, e se trata já, é possível falar, de uma mudança que vem sendo observada desde o ano passado. Então dá para falar que se trata já de uma tendência. A gente costuma criticar muito a segurança pública, né, por motivos óbvios. A violência ainda é algo absurdo no país, mas esse dado revelado ontem mostrou uma queda de 22,6% no número de mortes violentas neste ano na comparação com o ano passado. Esse número já vinha caindo, como eu falei, desde 2018, e essa queda continuou ao longo desse ano de 2019. Então, diante dessa sequência registrada no passado e agora 22,6%, já dá para falar que se trata de uma tendência e não de um mês atípico, né? É claro que esse número varia de estado para estado, de região para região, de mês a mês, mas já dá para falar que se trata de uma tendência à queda no último ano. E a grande questão agora é entender qual é o motivo, né? Por que esse número vem caindo? O que está acontecendo de diferente para justificar essa queda nos crimes violentos? Ontem o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu declarações dizendo que, além do melhor aparelhamento dos estados na área da segurança, há outros motivos para que esse número caia, como, por exemplo, a apreensão de bens de criminosos, a ampliação do banco de DNA com perfil genético dos criminosos. Deu alguns exemplos, inclusive, em que esse perfil genético, o banco de DNA, foi utilizado para prender criminosos. Citou ainda o recorde da apreensão de cocaína pela Polícia Federal neste ano. Mas tem um ponto que o Moro citou e com o qual eu concordo, depois de ouvir muita gente, ler especialistas e tudo mais, que é o seguinte: o governo federal finalmente está colocando a mão na massa. Isso não acontecia antes. Pela Constituição, são os estados responsáveis pela segurança da população. O governo federal dá uma ajuda, as prefeituras têm lá a Guarda Civil, mas o responsável em si pela segurança é o governo estadual, assim determina a Constituição. E assim foi uma desculpa que os governos federais ao longo da história usaram para justificar o aumento da violência. A responsabilidade é do governo estadual. Agora, finalmente, a impressão que dá é que há um envolvimento maior do governo federal em questões de segurança pública, principalmente no gesto de transferir e isolar principais lideranças de facções criminosas, que até então estavam em presídios, muitas vezes presídios estaduais, e que nem sempre tem a tal da segurança máxima, né? E essa está sendo aparentemente uma mudança importante, porque a gente sabe que as facções estão espalhadas pelo país, não só pelo país, fora do país, e não estão concentradas só num estado. Tem facção, por exemplo, em São Paulo, que comanda presídio no Paraguai, né? Tem facção no Rio de Janeiro, que comanda presídio em Manaus, no Amazonas. A gente acabou de ver uma rebelião por lá. Então, não pode tratar esse tipo de situação como um problema exclusivo dos estados, porque na prática não é assim. As facções dominam partes do país e até fora do país. Então esse papel do governo federal, com erros e acertos que agora ele assumiu,
pegando a responsabilidade para si em administrar essas facções, está se verificando agora em queda no número de mortes violentas. E é fundamental que esse tipo de informação continue circulando. Antigamente a gente viu uma briga, e ainda hoje tem uma certa rixa entre a polícia militar, a polícia civil, mas aparentemente agora a informação está circulando com uma maior rapidez. Aí não só envolvendo a polícia do Estado, polícia militar, polícia civil, mas também envolvendo a administração penitenciária, polícia federal, polícia rodoviária, e isso é fundamental. Antes, a polícia federal tinha informação, não passava para a polícia militar, né? Nem a civil. Então agora, aparentemente, as investigações com essa informação generalizada está circulando de uma forma mais rápida entre estados e o próprio governo federal. Isso, claro, facilita no combate ao crime, principalmente ao crime organizado. Então, essa abertura de vagas em penitenciárias federais, chefes de facções, traficantes que estão sendo colocados nesse isolamento, aparentemente essa situação está surtindo efeito que se esperava há tanto tempo no combate à violência. E só isso basta? Só isso é suficiente? É claro que não, né? O caminho ainda é longo e põe longo nisso. O ministro Moro acredita que esse projeto que está agora em discussão no Congresso pode ajudar ainda mais no combate ao crime organizado e também, segundo ele, no combate à corrupção. Apesar dessa sequência, que agora já completa um ano, que vem mostrando uma queda no número de mortes violentas, o Brasil ainda continua sendo um país com números de guerra civil, né? Para se ter uma ideia, uma morte violenta a cada 12 minutos, ou seja, um escândalo, né? Um negócio inacreditável. E um dos exemplos dessa guerra civil, que a gente está acompanhando nesse momento, inclusive no Rio de Janeiro, nessa guerra entre criminosos de facções rivais na zona norte do Rio de Janeiro, mas também a gente pode passar essa triste realidade, por exemplo, para o que aconteceu recentemente no caso da menina Ágata, que foi morta com um tiro de fuzil, 8 anos de idade, dentro de uma Kombi quando voltava para casa com a mãe no Complexo do Alemão. Ontem surgiu essa informação inacreditável, né, de que policiais militares invadiram o Hospital Getúlio Vargas, no bairro da Penha, com o objetivo não de prestar solidariedade à família, à garota, condolência aos pais, nada disso. Ninguém queria saber qual era o estado de saúde da Ágata. Os policiais foram lá intimidar médicos e enfermeiros que estavam de plantão, esses vagabundos, para tentar levar o projétil da bala do corpo da menina. E sabendo como funcionam as coisas na base da intimidação, da violência, é de se louvar que esses profissionais, inclusive, que estavam ali de plantão, esses enfermeiros, esses médicos, o Hospital Getúlio Vargas, se recusaram a entregar a bala para esse bando, esses policiais militares, que com certeza não estavam ali com boa intenção. Então, um policial militar, falei mais cedo aqui, pode cometer um erro no seu trabalho, o ideal é que não cometa, claro, está lidando com vida de pessoas, mas pode um tiro que tinha como objetivo atingir um bandido, atingir um traficante, atingir uma linda menina como a Ágata que morreu por engano, pode acontecer, não é o ideal, ninguém torce por isso, mas isso pode acontecer, um erro de trabalho, pode. Mas insisto, o que diferencia um criminoso é o que ele faz depois de, teoricamente, um erro. Essa é a diferença. Qual era a intenção desses policiais militares em ir atrás da bala que matou a Ágata no hospital? Eles queriam entregar para os investigadores da Polícia Civil ou eles queriam sumir ali com esse projétil, inventar uma história para tirar o deles da reta? A polícia está investigando, a Polícia Civil está investigando essa informação e assim, se chegarem minimamente perto de confirmar que essa história é real, que esses 10, 20 policiais, sei lá eu, tentaram invadir o Hospital Getúlio Vargas com esse intuito de sumir com a bala, de desaparecer ali com a prova, tem que expulsar todo mundo imediatamente. Não é possível que esses agentes continuem trabalhando nas ruas. E aí eu falo com os policiais que estão aqui ouvindo a Band News FM, que podem, e são muitos policiais, que podem, no exercício da sua função, cometer um erro, cometer um deslize. O que o policial faz? Meu Deus, coloca a mão na cabeça, desesperado, matei uma menina, caramba, não era o que eu queria, jamais. Mas não vai atrás do hospital para ir lá e pegar a bala e esconder o crime, esconder o deslize, sei lá eu. Ou seja, isso é formação de quadrilha. Junta todo mundo aí que invadiu o hospital, se tiver câmera, para ocultar provas do crime. Isso não é gesto de policial, isso é coisa de bandido. E bandido não pode usar a farda da PM.